São várias as histórias de violência extrema praticada no tráfico de migrantes, mas um novo relatório das Nações Unidas vai ao detalhe nos horrores que muitas vezes acontecem no processo de abandono do país de origem. As mulheres migrantes são muitas vezes abusadas sexualmente, enquanto que os homens, habitualmente espancados e obrigados a fazer trabalhos mais duros. Jahad, de 23 anos, pagou uma rede de tráfico para sair do Afeganistão para a Áustria. Conta agora a história da jornada. As pessoas que não conseguiam correr rápido foram espancadas pelos traficantes e deixadas pelo caminho. Era ele e mais 40 pessoas que queriam mudar de vida. Homens, mulheres e crianças foram colocados num barco pequeno para cruzar o mar Mediterrâneo. A maioria não sabia nadar. O bote de borracha rasgou-se e a água começou a entrar. Não tínhamos outra escolha. Tínhamos de tirar os sapatos e usá-los para tirar a água. Todos os anos, milhares de migrantes traficados acabam por morrer durante as longas distâncias das viagens que fazem. Para este relatório, o Departamento de Drogas e Crime das Nações Unidas analisou as rotas de migrantes da América Central, da África e do Mar Mediterrâneo. A coordenadora do estudo explica que todo este crime não passa de um negócio e quem trafica estas pessoas muitas vezes trata-as como carga e não como seres humanos, o que considera incompreensível. Morgan Nicot critica também a pouca ação das autoridades nacionais. Explica que as Nações Unidas estão a trabalhar junto dos governos para que, em termos de legislação, possam penalizar quem está envolvido neste tipo de crime. Este estudo inédito finalmente dá às Nações Unidas algo tangível para combater a violência nas regiões de tráfico. As autoridades serão informadas e os dados vão continuar a ser recolhidos e divulgados. Johannes Blöschberger, Euronews, Wien. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Eu sou Augusto Fernandes, queria anunciar a todos que eu trabalho para a Remax Infinité. Com Augusto Fernandes obtenha o melhor preço pela sua casa. Venda rápida e sem preocupação. Augusto Fernandes, o seu agente de imóveis. Aqui em Carroceria Labaron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Labaron ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Papineau, pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! O Cocorico anuncia que tem uma nova esplanada onde pode saborear o franguinho à moda da casa. O Cocorico tem ainda uma grande variedade de carnes assadas. O Cocorico deseja a todos Feliz Dia do Canadá!
Guinness, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Estamos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do 14º domingo do Tempo Comum. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. A Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Bendito o homem que confia no Senhor, como a planta junto às águas, lança à terra a sua raiz. E vem o sol, o vento, a chuva, seu vedor, permanece vivo e firme, pois é Deus que o faz feliz. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. A Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Agora sei que me sustenta a tua mão e me guia a providência por caminhos só de luz. Longe de ti não sei viver, tudo é ilusão, só em ti busco o refúgio, és o Pai que me conduz. Segurança, felicidade, eu encontro no Senhor. A Ele, a minha rocha, meu Deus e meu libertador. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a esta Eucaristia. Hoje nós vamos rezar essa missa em ação de graças ao Sagrado Coração de Jesus, a pedido de Maria Paiva. Vamos agora iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Nesse momento inicial da celebração, vamos reconhecer que nós somos pecadores e vamos fazer juntos o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes,
por pensamentos e palavras e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, piedade-nos. Vós que tirais o pecado do mundo, colhei a nossa súplica. Vós estáis no direito, Pai. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que estejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permanecemos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim. Eles e os seus pais ofenderam-me até o dia de hoje. A esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio para lhes dizeres: eis o que diz o Senhor. Podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Refrão: os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Levanto os meus olhos para vós que habitais no céu. Como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Como os olhos da serva se fixam nas mãos da sua senhora, assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Os nossos olhos são postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Piedade, Senhor, tem piedade de nós, porque estamos saturados de desprezo. A nossa alma está saturada do sacarmasco dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até se compadeça de nós. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não se ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia para que não me orgulhe.
Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, de Judas de Simão? E não estão as tuas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos ao seu respeito. Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não podia fazer qualquer milagre ali. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores, ensinando. Palavra da salvação. Muito bem, irmãos. Vamos falar sobre os espinhos hoje. Nós ouvimos essa leitura de Paulo na segunda carta aos Coríntios. O espinho na carne. E no Evangelho, talvez o espinho para Jesus foi justamente a falta de fé daquele povo e a recusa em recebê-lo. Então, Jesus também recebeu espinhos na sua vida, não foi só São Paulo que recebeu espinhos, né? Um espinho na carne. São Paulo, ele comenta sobre o espinho aqui no versículo 7. Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Por que Deus deu um espinho para Paulo? Para que ele não caísse na soberba, né? Parecia que era um espinho muito duro, porque São Paulo descreve assim: como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Veja bem que interpretação que ele faz desse espinho, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser grato a Deus pelos espinhos que surgem na nossa vida. Não é fácil de suportar os espinhos, né? Mas é um sinal de que em breve talvez a gente vai ser premiado com rosas, né? Porque não tem rosa sem espinho, nós sabemos muito bem, né? Quem sabe vem os espinhos e depois vem a rosa finalmente, né? Mas Jesus também, espinhos, né, foram lançados contra Cristo. Comentários grosseiros da sua cidade. Esses comentários grosseiros de gente que não tem fé são espinhos também, de pessoas que o rejeitaram, inclusive, porque de alguma maneira tentam classificar Jesus ou
controlar Jesus, não é? Mas Jesus, ele sabe lidar com essa rejeição. Existe um ditado que diz o seguinte: mude a sua reação e você muda a sua vida. Tudo depende da forma como a gente lidar com as coisas, né? Com as pessoas, com a forma como elas se apresentam na nossa vida, não é? A maneira como eu reajo aos problemas faz muita diferença. A maneira como eu reajo às dificuldades faz muita diferença. Então Jesus tinha uma maneira particular de reagir nas dificuldades. Nós aqui não sabemos fazer isso. Nós temos um pouquinho de dificuldade, não é? Mas Jesus, ele sabia não levar isso para o lado pessoal, é muito importante. Porque quando a gente leva para o lado pessoal, se as nossas reações são de levar às ofensas, porque Jesus foi ofendido muitas vezes, né? Até por essa falta de fé, é uma ofensa ao Filho de Deus, né? Mas Jesus não leva para o lado pessoal. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente sofre muito, né? Tem que saber despersonalizar, não leve para o lado da sua pessoa, entendeu? E às vezes o que as pessoas fazem ou dizem são nada mais, nada menos do que a mera projeção dos seus próprios problemas. Porque as pessoas têm problemas e elas costumam projetar os seus problemas sobre os outros, né? Então Jesus também sabia disso, né? Um profeta só não é bem estimado ou bem recebido em sua pátria, entre seus parentes e familiares de Jesus. Veja como que a colocação de Jesus faz ele desprender-se, né, da dificuldade ali, da rejeição. E Jesus, ele coloca um ditado dizendo: bom, eu estou na minha casa, né? Estou no meio do meu povo, onde eu nasci e cresci. Bom, faz sentido que eles não acreditem em mim. Então é uma maneira de relativizar, né? E consegue relativizar mais ou menos bem, porque isso é verdade, não é? Agora, a experiência de Paulo com o espinho na carne, vamos agora para Paulo, vamos sair de Nazaré. É que São Paulo, ele nos faz pensar numa coisa, que as fraquezas, elas podem se transformar em forças na nossa vida, se a gente lembrar que nós dependemos de Deus. Se nós não nos recordarmos que a nossa dependência é de Deus diretamente, aí as nossas fraquezas podem massacrar a nossa vida. Okay? Podem nos massacrar. O espinho na carne de Paulo não é definido para nós. O que é esse espinho na carne? É um anjo de Satanás, mas também a definição ainda fica a desejar. A gente não sabe o que é exatamente, não é? É indefinido. É uma coisa um tanto quanto vaga, não é? Mas a gente justamente percebe que o espinho na carne é uma coisa indefinida, onde a gente pode colocar várias coisas aqui, né? Qualquer tipo de tentação, de aflição, né, emocional, aflições físicas, agravantes, crises. A gente pode colocar esse espinho aqui interpretando várias coisas que podem significar também para nós. Pode significar os sofrimentos que nós temos na nossa vida, não é? O espinho de Paulo, Gálatas 4,13. Bem sabeis que foi uma debilidade física que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho a primeira vez. Aqui ele falou da debilidade física, uma fraqueza que ele tinha, uma debilidade. Também não sabemos. Uma enfermidade? Também não sabemos. O que seria esse espinho na carne? Em Gálatas fica um pouco também indefinido, fica vago também. Mas o espinho pode ser qualquer coisa irritante, né, em nossa vida, que talvez nos corta, talvez nos dilacera, não é? Mas que pode se transformar em força na nossa vida, se a gente saber relacionar isso com Deus. Se não souber relacionar isso com Deus, pode ser complicado, não é? Porque Deus, ele vai orientar a pessoa a superar diariamente o espinho na carne. Como Paulo disse, Deus não quis tirar isso de mim. Paulo implorou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne. A gente sabe em Gálatas que era uma debilidade física, mas não sabemos o que é exatamente, não é? Deus, tira isso de mim, né? Aqui, basta-te a minha graça, disse Jesus para ele, né? Versículo 9. Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Então, o sofrimento deveria ter um propósito maior. A gente não gosta de sofrer. Quem é que gosta? Mas o sofrimento certamente tinha um propósito maior. Paulo foi entendendo isso, já que a coisa estava com ele, a coisa não desaparecia.
E ele sofria, ele entendeu que tinha um propósito. Né? Romanos 8, 28. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Aqui uma afirmação dele importante, né? Tudo contribui, até o sofrimento contribui, não é? Se Jesus disse para ele, minha graça é o suficiente para você, pronto, basta-te a minha graça. É isso que Jesus Cristo disse para ele, não é? Portanto, Deus dá a graça a cada situação que nós enfrentamos. Temos que compreender isso. Para cada situação que a gente vive, Deus vai dar uma graça específica para a pessoa passar por aquilo. Para enfrentar a doença, às vezes para enfrentar uma necessidade, uma questão financeira grave, talvez para lidar com a falta de sabedoria, Deus vai ter que dar uma graça específica para a pessoa, não é? Para lidar com problemas, né, na própria vida. Então, Deus, Ele vai dar a graça. A graça de Deus é uma coisa absolutamente necessária. É como a chuva que cai, e nesse momento por acaso aí está chovendo, caiu a chuva, mas sem a chuva a terra não seria alimentada, fortalecida. Sem a chuva as plantas não se revigoram e não crescem, não é? Então nós precisamos confiar na chuva da graça. A chuva da graça, em algum momento ela cai. Se a gente tiver fé e confiança, ela vai cair, não é? Por exemplo, é como a história assim o peixinho vai nadando dentro d'água, bebendo aquela aguinha, porque o peixinho vive dentro da água, né? Só que em algum momento ele para e pensa, acho que eu vou parar de beber água, porque se essa água acabar, eu vou morrer. E se não tiver mais água daqui para frente, o que vai ser da minha vidinha de peixe? Aí o rio diz assim, não peixinho, pode beber à vontade, a minha água é suficiente para você. Aí o peixinho fica feliz, né? Porque é suficiente. Ou então o homem na montanha, a gente vê os escaladores na montanha, né? Imagina o homem na montanha respirando aqueles ares puros da montanha, né? Só que em algum momento ele pensa consigo, mas se em algum momento esse ar faltar, eu acho que eu não vou encher mais o meu pulmão de ar, não, eu vou respirar pouquinho, porque se esse ar acaba aqui eu morro. É verdade, se o ar acabasse, morreria. Se o ar acabar, a gente morre a qualquer momento, né? Se o ar acabar. Mas a montanha vai dizer para ele, não filho, pode respirar à vontade, os meus ventos são suficientes para você, pequeno homenzinho. Não se preocupe. Então, assim, a graça de Deus, nós temos que ver a graça de Deus como Paulo vê a graça de Deus. A graça de Deus, ela é superabundante, ela é inesgotável. Não é? A graça de Deus, ela é infinita. Tá? Por mais que saia de Deus essa graça, que flua, isso não falta, é abundante, isso tem sempre, eternamente. Deus não tem nenhum problema em nos dar a graça, não vai faltar para Ele, não falta nada para Deus. Porque Ele é superabundante, Ele é suficiente, autossuficiente, não é? Quando Paulo então fala do propósito dos espinhos, Paulo tem que falar da graça que sustenta a vida dele também, óbvio. Tem que falar disso também. Versículo 7, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Claro que Paulo não aceitou isso facilmente. Ele não entendeu isso facilmente, tá bom? Claro que ele rogou a Deus, Deus, tira de mim, tira isso de mim, tira esse sofrimento de mim, tira essa dificuldade da minha vida. É como a gente faz, né, o tempo todo. Deus, 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 tira isso de mim, meu Deus, eu vou morrer a qualquer momento se isso não sair da minha vida. A gente vê, né, as súplicas de desespero dos homenzinhos para Deus, né? Desesperados com seus pequenos sofrimentos, não é? Por favor, meu Deus, né? O espinho na carne, em grego, é como uma estaca cravada na pessoa, tá? É a tradução de espinho, uma estaca, tá? Uma estaca na carne. Deve doer, né? Deve doer, pois. Então, o motivo que Deus dá para Paulo desse espinho na carne, nós sabemos. Primeiro, controlar o ego. Né? Paulo ele poderia ter um ego muito grande, né? Admirado com si mesmo pelos poderes que agiam na vida dele, os poderes que agiam na vida dele, pela graça que ele recebia na vida dele. Mas para controlar o ego de Paulo, para evitar que ele se tornasse vaidoso demais, né? É o problema do ego aí, que é o ego da pessoa, não é? Porque é difícil se gabar da própria glória quando a pessoa está caída em fraqueza. Então São Paulo ele sabe que isso foi dado para ele
se controlar, né? Controlá-lo espiritualmente, né? E também para que ele aprendesse a confiar mais na graça de Deus, é claro. Que a gente não confia o suficiente. Então, às vezes, no meio da dor, quando a gente diz, não vou aguentar, não vou suportar, né? Eu vou afundar, eu vou sucumbir, não é? E aí ele sente que a estaca está dentro dele, tem uma estaca lá dentro dele, fazendo ele sentir dor, não é? Oh, meu Deus, será que eu vou suportar isso por quanto tempo, né? Isso não passa, não vai embora da minha vida. Pois é, mas Deus, Ele não vai colocar mais em nós do que a gente não possa suportar. Deus não coloca nada mais na nossa vida que a gente não possa suportar, ok? Porque o objetivo de Deus é moldar a imagem de Cristo. Deus ele tem um objetivo na nossa vida, nos guiar para Cristo, nos modelar a imagem de Cristo, nos moldar, também nos purificar. E isso pode ter um certo custo de purificação, de sofrimento aí, porque essa modelagem não costuma ser fácil. Mas se o propósito de Deus é fazer isso, Ele vai dar uma parcela de sofrimento, espinhos e dificuldades, vai dar uma porção para cada um. Ninguém vai escapar da porção de espinhos, não tem jeito, gente, não tem jeito. Cada um vai receber a sua parcela. Pode ter certeza disso, né? Mas os espinhos permitem que o poder de Deus se manifeste. Ok? Na vida de Paulo foi assim, né? Nada é grande para Deus. Os espinhos parecem ser terríveis para mim, mas para Deus não existe nada grande. Tudo é mínimo para Deus, tudo é muito pequeno para Ele, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem cicatrizes na nossa vida, isso nos ajuda a testemunhar o poder de Deus. Só pelo fato de termos cicatrizes, sofrimentos na nossa vida. Portanto, a gente precisa confiar. Jesus Cristo teve espinhos na carne dele, muita perseguição. Os espinhos na vida de Jesus eram as perseguições terríveis, que nós sabemos que era implacável as perseguições, né? Claro que fazia, né? Jesus sentir, não é? Jesus sentia. Paulo sentiu muito também as perseguições e, em particular, esse espinho na carne. A gente tem que aceitar os espinhos, porque, como eu disse no início, é no meio dos espinhos que costumam nascer as rosas, não é? Não é isso mesmo? Pois, então, um belo dia um homem orou para Deus e disse: Deus, eu gostaria que me desses uma prova do seu amor por mim. Mande uma rosa para mim. Se eu receber uma rosa em algum dia, eu vou receber o sinal de que tu me amas. Bom, passou-se alguns dias, chegou um pacote na porta dele, alguém entregou um pacote. Ele recebeu o pacote, abriu o pacote, e quando ele abriu o pacote tinha um enorme cactus cheio de espinho. Falou, meu Deus, eu pedi uma rosa para Deus, veio um cactus cheio de espinho. Sabe o que é cactus, né? O cactus do deserto, cheio de espinho. Mas não é possível. Um cacto cheio de espinho. Acho que Deus não me ama. Meu Deus do céu, Deus não me ama. Colocou lá no fundo da casa dele. Esqueceu daquilo. Um belo dia, ele ia para lá e para cá e ele se lembrou do cacto. Deixa eu ir lá regar meu cacto. Foi isso que eu ganhei, né? Vou regar meu cacto. Chegou lá, quando foi a surpresa dele, tinha nascido uma bela rosa no cacto. A rosa. E olha que eu tinha pedido a Deus a rosa apareceu. Pois é, essa é a lição da história, né? Para nascer virtudes na nossa vida, belas rosas, vocês vão ter que estar preparados para os belos espinhos que vão chegar também. Porque é no meio dos espinhos do sofrimento que as rosas deverão nascer, né? As rosas são as virtudes, é uma metáfora, né? Para dizer que é assim, Deus vai mandar primeiro os espinhos, para depois vir as rosas. Se você pedir muita paciência a Deus, você pode preparar-se para sofrer, vão vir os espinhos. Aí Deus vai te fazer crescer na paciência, que é uma rosa. Ah, você quer muita humildade de Deus, então vão vir os espinhos primeiro. Aí você vai crescer muito na humildade, porque os espinhos chegaram para ti, né? Mas é assim, a gente não deve esquecer, porque Deus trabalha do seu jeito, né? Com as suas ferramentas. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado.
desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, da ressurreição da carne, da vida eterna. Vamos preparar o ofertório e vamos cantar. Pai nosso que estás no céu, tudo nós queremos dar, o pouco que nós fizemos, também vamos ofertar. Abençoar é nossa oferta. Olhai as crianças do mundo suspirando por amor. Abençoai a nossa oferta. Olhai os velhinhos que sofrem sem ninguém, sem lar nem pão. Aos homens Deus quis falar, e à terra o Filho mandou, a todos veio anunciar. O reino de Deus chegou. Olhai, Senhor, Deus nos pedimos a fome que existe no mundo e a pobreza dos sem pão. Olha, Senhor, a vossa igreja, com ela nós caminhamos de mãos dadas com amor. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a honra e glória do seu nome. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, verdadeiramente é nosso dever, é nossa salvação, dá-vos graças sempre em toda parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo, conduzis a vossa igreja para que sempre, fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo Cristiano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Corpo de Cristo, corpo de Cristo. Amém. Hostia Santa, corpo de Cristo, nosso Cordeiro, amor primeiro do meu amor, corpo de Cristo, Hostia Santa, volterá dita uma visita do meu Senhor. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Hóstia Santa, vem a minha alma trazer-lhe a calma, vem dar-lhe a luz. Hostia Santa, bem firme eu creio que no teu seio está Jesus. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim. Jesus está, eu creio assim. Jesus está na hóstia por mim, na hóstia por mim. Oremos. Senhor, que nos saciaste com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação, nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Sexta-feira, agora próxima, é primeira do mês, missa votiva do Sagrado Coração, às 6 horas. E às 5 da tarde, adoração, de 5 às 6, sendo que 6 horas fazemos a celebração da Eucaristia. Sábado próximo, primeiro sábado do mês, oração do Rosário aqui na igreja, todos os mistérios do Rosário. E após isso rezaremos a missa também às 6 da tarde, com a oração de consagração a Nossa Senhora. E também temos um velório essa semana, que é na sexta-feira, porém às 11 da manhã, falecimento de Senhor José Correia, conhecido aqui como genro do seu Jorge Pereira. E se por acaso alguém quiser vir na celebração, não há problemas para nós nesse momento, devido ao espaço, o número de pessoas ser
bastante razoável. Então, essa missa é às 11 da manhã. Okay? Vamos agora encerrar com a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai-lhe terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Cantemos glória ao nosso Deus, pelas maravilhas que Ele fez. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai-lhe terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Criou-nos para sermos filhos, fez-nos herdeiros do seu reino. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, cantai-lhe terra inteira, bendizei o seu nome. Glória ao Senhor, louvor ao Senhor, anunciai a sua salvação. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala dos espinhos. Em cada dia que nós fazemos, há sempre surpresas. Desde ver alguém que é inconveniente, alguém que é desagradável, mas temos de continuar a ser perseverantes, porque no meio dos espinhos há sempre uma rosa que vai florir e que vai desabrochar. Por isso, sejamos pacientes. A Conceição Ferreira e a Alberto Feio para Montréal Magazine. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Portugal, aqui é, aqui na Solé, aqui na Solé, aqui na Solé. Quinas, a nova cerveja portuguesa, chegou à América do Norte. Chora Design. Faça a sua encomenda por telefone, e-mail ou Facebook, com entrega ao domicílio. 514-503-9171. Chora Design. Somos nós o povo eleito, em Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, em Cristo veio reunir. Pra ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Pra anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir.